Meus caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nele a sua mãe, Maria Santíssima. Quando Santa Teresinha do Menino Jesus entrou para o Carmelo aos 15 anos, ela já possuía uma maturidade, como se fora já uma monja, uma carmelita de 10, 15 anos de Carmelo. Mas Santa Teresinha do Menino Jesus precisou enfrentar alguma dificuldade de adaptação à vida do Carmelo. Mas a grande dificuldade de Santa Teresinha foi a vida comunitária. O Carmelo possuía irmãs de todo tipo de temperamento. O Carmelo poderia ser a casa do Senhor, e era, mas tinha irmãs com graves defeitos na personalidade e no caráter. Inclusive irmãs que tinham vindo do campo, algumas eram empregadas domésticas, que tinham entrado para o Carmelo analfabetas, que vinham de famílias do campo, rural. O certo é que no Carmelo de Lisieux as irmãs mais esclarecidas eram muito poucas. E aí somava aí o número, da Madre Paulina, da Celina, da Maria do Sagrado Coração, de Santa Teresinha, da prima dela Maria da Eucaristia. Acho que a Madre Maria de Gonzaga devia ter um pouco de cultura também, não é? As demais não tinham. E também Madre Genoveva, que era fundadora do Carmelo e tinha uma cultura bastante considerável. Então vocês imaginem, meus irmãos, 4 irmãs carmelitas, dizendo assim, 5 porque tinha a prima, de educação refinada francesa, de famílias de classe média alta francesa, convivendo com irmãs ásperas, ignorantes, abrutalhadas, mal educadas. Então essas moças terem que viver com esse tipo de pessoa, não é? Mas vocês sabem o que aconteceu? Santa Teresinha do Menino Jesus, lendo o Evangelho, ela se deparou com uma descoberta que para ela foi o grande relance da sua vida religiosa no Carmelo. Ela descobriu 2 coisas: Belém, e juntamente com Belém, Nazaré, e o amor misericordioso de Deus. Foi revelada a Santa Teresinha toda a extensão do amor de Deus em sua misericórdia. Foi revelada a Santa Teresinha o amor incondicional de Deus e como é que ele funcionava, e como é que ele se expressava, e como é que ele se espraiava. Não foram revelações do tipo êxtase, foram percepções. Santa Teresinha tinha uma percepção muito aguda. Então, quando ela foi invadida, assomada por esse amor misericordioso do bom Deus, como ela diz na História de uma Alma, e também no Novíssima Verba, nos últimos colóquios, conselhos e lembranças, ela diz que passou a ver as irmãs com olhos novos, com os olhos de Jesus. Ela começou a olhar para as irmãs com os olhos do amor misericordioso. Então toda zombaria contra ela, perseguição, fofocas dentro do Carmelo, Santa Teresinha começou a traduzir pelo amor misericordioso. Começou a fazer uma leitura a partir do amor misericordioso, porque precisa ter coragem para isso. O amor misericordioso é uma renúncia voluntária de nós mesmos. É uma renúncia voluntária de nossas emoções e de nossas reações frente às reações dos outros. Então aquela moça, de 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 anos, que foi a idade que ela morreu, ela começou a abalar as estruturas do Carmelo e a desconfigurar o orgulho das irmãs professas, a soberba das madres, a falsidade das irmãs conversas, pelo amor misericordioso de Deus. Ela começou a exercitar esse amor misericordioso de Deus. Ela começou a pôr em prática esse amor que, na verdade, lhe sondava e registrava nela a presença de Deus. Então ela começou a extrair do seu coração mágoas, ressentimentos, ao ponto de
Na antevéspera da sua morte, o padre, que foi lhe dar a extrema unção, assim chamada na época, disse: eu lhe afirmo que a senhora nunca cometeu um pecado mortal. Vejam, venial sim, porque Santa Teresinha não era imaculada. A senhora nunca cometeu um pecado mortal deliberado. Porque Santa Teresinha fez escolha pelo amor dentro de um Carmelo completamente desarranjado. História de uma alma é um testemunho, digamos assim, do desarranjo que viviam as carmelitas de Lisieux à época de Santa Teresinha. Brigas, partidos, divisões, irmãs umas contra as outras, prioras desequilibradas. E Santa Teresinha e as irmãs dela foram as que salvaram a herança da Madre Genoveva, fundadora do Carmelo de Lisieux. Santa Teresinha e suas irmãs e sua prima Maria da Eucaristia deram ao Carmelo de Lisieux um suporte de Carmelo. Sabe quando tem uma irmã dentro de um Carmelo que ela sozinha representa a santidade das outras? Ela destrona todo o orgulho das outras? Sim, tem irmãs em um Carmelo. Eu falo Carmelo, mas eu digo Clarissas, Concepcionistas, Beneditinas. A irmã sozinha destrona todo o mal que há do mosteiro, porque dela resplandece de modo muito especial a luz divina. Não vou longe, Elizabeth da Trindade. O Carmelo de Elizabeth da Trindade, de João, já era um Carmelo mais equilibrado, né? O Carmelo de Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, também muito mais equilibrado, as irmãs tinham cultura. Mas o Carmelo de Santa Teresinha, as irmãs eram, muitas delas, doentes psicológicas. Algumas tiveram que sair do Carmelo depois da morte de Santa Teresinha, não perseveraram. Mas Santa Teresinha optou pelo amor misericordioso, ou seja, um amor que perdoa. Um amor que desce na altura que o outro está. Um amor que se encontra com a fragilidade dos outros. Um amor que olha nos olhos e diz: eu te aceito como tu és e te perdoo sinceramente. Um amor que não leva em conta os próprios interesses, como diz São Paulo. Um amor que vai acolher a chaga viva que é o outro, porque alguém que fere é porque já foi ferido. Alguém que massacra é porque foi massacrado. Alguém que faz fofoca é porque já fizeram fofoca de sua vida. Então vai só soltando as setas que estão dentro. Santa Teresinha sofreu, é claro, ela era um ser humano, mas ela nunca permitiu que a mágoa fizesse morada, se hospedasse. Ela expulsava as mágoas pelo amor misericordioso de Deus. O nome está dizendo, um amor que perdoa, um amor que liberta, uma experiência diária, porque o Carmelo de Lisieux fazia Santa Teresinha sofrer todos os dias. Estou lendo um autor, Jean-François Dessy. Ele disse que Santa Teresinha era para ter sido uma neurótica dentro do Carmelo, esquizofrênica, porque o que fizeram com ela dava para ela ter se transformado em uma esquizofrênica, em uma louca, em ter um disparate. Mas Santa Teresinha controlava seus ímpetos, baseado no amor misericordioso. E ela levava a sério aquelas irmãs mais difíceis. Tinha uma irmã que prejudicou muito Santa Teresinha, a perseguiu, difamava, desonrava o seu nome e ainda lhe provocava inquietações na oração. E um dia Santa Teresinha disse que essa irmã chegou para ela e disse: irmã Teresa, me diga uma coisa, o que é que eu tenho que a senhora gosta tanto de mim? Olha aí, a irmã que azucrinava a vida de Santa Teresinha dentro do Carmelo de Lisieux. Santa Teresinha disse: mal sabe ela que o que eu amava nela era Jesus oculto em sua alma. Percebe, irmãos, alguém que consegue encontrar Jesus oculto na alma de uma pessoa ruim, de um temperamento ruim, de um coração ruim? Você já experimentou tentar descobrir Jesus numa pessoa que pratica o mal, numa pessoa que lhe trata mal, lhe persegue, que fala mal de você, que lhe trai, que lhe desonra, que lhe difama, arruína a sua moral, arruína o seu bom nome, põe abaixo a sua reputação? Você já tentou ver Jesus lá escondido naquela bagunça interior que é o íntimo daquela pessoa? Pois Santa Teresinha fazia isso. E o que era isso? A prática
do amor misericordioso de Deus. Hoje eu trago para você esse arquétipo de Santa Teresinha. Eu tenho muita pena porque eu sou louco por Santa Teresinha, né? Depois de Jesus, Maria e José, é o grande amor da minha vida. E eu fico com muita pena quando as pessoas reduzem Santa Teresinha à chuva de rosas, à novena das rosas, ao texto das rosas, à missa do dia 1º. Eu acho isso uma coisa triste. Por que não se faz estudo sobre Santa Teresinha, retiros, congressos? Por que não se fazem áudios, explanações audiovisuais sobre Santa Teresinha? Por que não se estuda biblicamente a história de uma alma? Né? Esse Frei Jean François Dessy, ele conta um episódio da personalidade de Santa Teresinha e coloca uma passagem do Evangelho. Ele conta um episódio que aconteceu com Santa Teresinha dentro do Carmelo e tasca uma passagem do Evangelho. Então a gente precisa ter devoção aos santos esclarecida. Eu fico muito triste quando alguém diz que é devoto de Santa Teresinha, mas é assim, só no mês de outubro, que vive esperando uma rosa, uma novena atrás da outra, né? As nossas irmãs do Carmelo, elas todo dia 1º têm a missa votiva de Santa Teresinha, mas ali é diferente. As irmãs estão propagando a espiritualidade da santa. As irmãs estão propagando suas virtudes, levando as pessoas para ouvir o Evangelho por meio dela. Mas eu conheço algumas capelas que o dia 1º é quase que uma coisa sincrética. E não. Nós temos que ter uma devoção esclarecida aos santos, né? Uma devoção esclarecida a Nossa Senhora, São José, um amor incondicional à pessoa de Jesus, mas esclarecido. Santa Teresinha pode ser uma grande mestra na sua vida, se você não olhar só pela sensibilidade. Eu conheci uma religiosa que me dizia que Santa Teresinha era água com açúcar. Ao contrário, o Papa João Paulo I disse: eu acho que quando terminei de ler a história de uma alma, eu estava diante de uma barra de ferro. Que mulher forte. E essa religiosa me dizia: para mim Santa Teresinha é água com açúcar. Não entendeu. Leu a história de uma alma de cabeça para baixo. Mulher firme, corajosa, decidida, madura para a idade, prudente, invadida pelos dons do Espírito Santo, possuída pela graça de Deus em grau heróico, iluminada, provocadora de virtudes, estimuladora da caridade dentro do Carmelo. É claro que o Carmelo de Lisieux tinha coisas boas. Produziu Santa Teresinha, produziu Madre Paulina, Celina, Maria do Sagrado Coração, Maria da Eucaristia, Madre Genoveva. Mas eu estou me referindo às irmãs problemáticas, que toda comunidade tem, né? Se o seu convento não tem nenhum problema, é porque ele é o mais problemático de todos. Mas eu quero dizer daqueles momentos humanos que Santa Teresinha podia ter perdido a vocação dela. Sabe, no Carmelo, quando a mestra exagera na formação de uma postulante, uma noviça, e faz aquela moça perder a vocação. E aquela moça vai embora. Eu conheci uma formadora de um Carmelo que ela dizia: no Carmelo não fica quem Deus chama, no Carmelo fica quem eu quero. Então não dá certo, né? Então Deus se ausenta, a Santíssima Trindade vai embora, Jesus está no sacrário à força, porque ninguém pode fazer isso, né? Mas é uma formadora equilibrada, ponderada, humana. Então, aquela noviça postulante, juniorista, vai chegar aos ossos perpétuos num quantitativo de graça muito grande, como Santa Teresinha chegou, né? Na profissão perpétua dela, ela estava numa grande crise. Mas ela dizia: para mim, o que mais importante é a minha entrega absoluta. É o que eu estou fazendo pela igreja. Eu estou me doando como hóstia viva, né? Daí o seu ato de oferecimento ao amor misericordioso. Se você tiver a história de uma alma, você devia ler e rezar isso todos os dias, porque é um estímulo à virtude, acende uma luz dentro da gente. Então, hoje em dia, nesse dia da reflexão, vamos pensar nisso. Santa Teresinha, para viver com aquelas irmãs difíceis do Carmelo, tinha irmãs santas no Carmelo de Lisieux, Nossa Senhora, a maioria eram santas. Estou falando das irmãs problemáticas. Como Santa Teresinha soube amá-las, acolhê-las, não julgá-las, não maltratá-las.
Meu Deus, Irmã Maria de São Pedro, quanto trabalho deu. Irmã Febrônia, quanto trabalho deu. Irmã Santo Agostinho, quanto trabalho deu. Madre Maria de Gonzaga, Nossa Senhora da Psiquiatria. Nossa Senhora do Rivotril, como fez Santa Teresinha sofrer. Mas Santa Teresinha deu um baile em todas, pelo amor. Quando a gente ama alguém, a gente acolhe os pecados, a fraqueza, né? O nada do outro. Acolheu o nada. Já experimentou acolher o nada? Então quero terminar a nossa reflexão de hoje. O amor misericordioso de Deus em Santa Teresinha e para nós. Vamos experimentar, perdoar, amar, conviver e aceitar os outros a partir do amor misericordioso de Deus. Pense bem, não é só o amor, mas é o amor misericordioso em todas as dimensões. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Cristo Dominus.